Saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. No livro da vida, o seu nome não será apagado. Persevere e creia nisso. Queria falar um pouco sobre a igreja de Sardes. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: Eu sei as tuas obras, que tem nome que vives e está morto. Forte esse versículo, não? Meus amados, aquele que tem os sete Espíritos de Deus, as sete estrelas, pede para enviar as sete igrejas da Ásia Menor e a partir dessas igrejas para todo o mundo, pois chega para você nesse exato momento, tome posse. Vamos parar aqui para entender. Meus queridos, as sete Espíritos de Deus simbolizam o Espírito de Deus nas suas múltiplas manifestações, ou seja, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o que está diante de Deus. Eu estou falando de Jesus. As sete estrelas, a Bíblia diz que são anjos, ou seja, mensageiros celestiais protegendo as nações. Isso significa que somos protegidos. Meus queridos, quando Jesus diz, conheço as tuas obras, Jesus ele sabia que a igreja de Sardes tinha nome de igreja viva, mas aquela igreja estava morta, ou seja, vivia um momento de frieza espiritual, com suas indiferenças, suas superficialidades nos cultos que eles faziam. Jesus ele pede para aquela igreja ser vigilante. Assim façamos nós. Meus amados, a Bíblia diz que não se achava integridade nas obras, as obras não eram perfeitas diante de Deus. Meus irmãos, vamos tirar uma lição disso aqui, muito importante para nossas vidas. Temos que buscar continuamente um renovo espiritual, ser santo, buscar a santidade, ser cheio do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, Deus ele nos justifica, ele nos torna santo, ele tira toda a nossa condenação. Mas mesmo assim, meus queridos, não estamos livres para pecarmos. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que santificar a cada dia, a cada momento, a cada hora. Creia nisso. Jesus ele adverte a igreja de Sardes, ele repreende para que aquela igreja eles venham se arrepender, ou seja, para lembrá-los do que eles ouviram, do que eles receberam, do que eles guardaram, né, para que eles venham se arrepender. E Jesus é bem claro na sua palavra que diz assim: se não se arrepender, se não vigiar, virei como ladrão, ou seja, não saberá a hora que venho sobre ti aquela igreja. E a Bíblia diz uma coisa muito importante para nossas vidas: eis que venho como ladrão. A Bíblia diz isso. Bem-aventurados, meus queridos, aquele que vigia, bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes, para que não ande nu, ou seja, não veja a sua vergonha. Depois vocês meditam lá em Apocalipse 16:15. Convido a todos vocês para ler, para que vocês venham ouvir, para que vocês venham guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração. A Bíblia diz que poucas pessoas em Sardes não se contaminaram, ou seja, as suas vestes andavam de branco, andaram junto com Jesus, ou seja, quando Jesus diz andaram de branco, ele estava falando, meus queridos, de santidade. Tinha pessoas que ali eram santa e assim participavam da sua vitória. Meus queridos, ao vencedor, a Bíblia diz que andará com vestiduras brancas. Creia nisso aonde você estiver. Os que andarem em santidade, Jesus diz que não apagará do nome do livro da vida, ou seja, e ele ainda faz mais uma promessa, ele ainda vai confessar o seu nome, exatamente, o seu nome diante de Deus, diante dos anjos. Vou deixar uma reflexão aqui para o seu coração, em nome de Jesus. Todo aquele, eu disse todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, ou seja, Jesus ele confessará diante de Deus, ou seja, meus irmãos, lá no céu, oh glória, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, a você, aonde você estiver, você nasceu para dar certo em nome de Jesus. A você, aonde você estiver,
Você tem um nome na palma da mão de Deus. Creia nisso, persevere. Você é templo do Espírito Santo. Creia nisso em nome de Jesus. Jesus ele pede para a igreja de Sardes se arrepender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver, tome posse dessa palavra. Ao vencedor, ele dará vestiduras brancas. Creia nisso, queira suas vestimentas brancas em nome de Jesus, porque o seu nome está na palma da mão de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um ótimo abraço em nome de Jesus.